Aqui, ó. Agora, um corte frontal, ó, eu cortei a parede do tórax, e aqui eu não tenho todas as costelas, porque vai descer ainda a parede do tórax. E aqui o meu diafragma em cúpula, né, em arco. As vísceras aqui embaixo são vísceras abdominais, que serão protegidas pelas costelas. E eu tenho aqui, nessa cavidade torácica, nessa cavidade aqui, ó, cavidade torácica, diversos órgãos que estão vindo do pescoço ou que estão indo para o pescoço, órgãos que estão vindo do abdômen para o tórax ou que estão passando do tórax para o abdômen, grandes órgãos lateralmente, né? Então, se eu pegar e fizer um corte transversal agora, ó, fizer um corte transversal dessa cavidade torácica, eu posso dividir a cavidade torácica em 3 partes, tá? Uma parte central, chamada de mediastino, uma parte central chamada de mediastino, e 2 porções, né, uma direita e outra esquerda, chamadas de cavidade pulmonar. Cavidade pulmonar. Então vamos pelo mais simples. A cavidade pulmonar é o local onde fica o pulmão, que vocês estão vendo aqui em roxo, e o envoltório dele, que é essa membraninha que está feita em azul, que eu não vou nem contornar em cima, senão apaga ela. Então, em cada cavidade pulmonar, eu encontro o pulmão mais a sua pleura de revestimento. Tá? Essa é a cavidade pulmonar. Então, na cavidade... Olha só, o pulmão não está na cavidade pleural, hein? Vocês já ouviram falar de cavidade pleural? O pulmão não está na cavidade pleural. Eu vou mostrar isso para vocês. O pulmão está na cavidade pulmonar, que é o espaço lateral da cavidade torácica, de um lado e do outro. Então, cada cavidade pulmonar abriga o pulmão e pleura. E o centro é o mediastino. Então, eu posso dizer de uma maneira simples que o mediastino... Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. O mediastino nada mais é do que a área entre os 2 pulmões. Ó, entre um pulmão e outro pulmão, essa área é mediastino. Entre o pulmão e outro pulmão, isso aqui é mediastino. Entre o ápice do pulmão e outro ápice do pulmão, é mediastino. Então, a área entre os pulmões é a área mediastinal. Onde fica o pulmão e a sua pleura, é a chamada cavidade pulmonar. Tudo bem até aí, gente? Agora, professor, que história é essa de cavidade pleural e o pulmão não está na cavidade pleural? O pulmão não pode estar na cavidade pleural, eu vou mostrar isso para vocês. Bom, aí lembrando um pouquinho do pulmão, ó. O pulmão é um órgão pseudo-parenquimatoso. Ele não é oco, o pulmão, mas ele não é maciço, ele é um pseudo. Ele é uma mistura de... Né, tem aquelas pequenas cavidades alveolares, né? Mas por ele não ser um órgão cavitário, que tem um espaço dentro, ele precisa de uma abertura. Então, se eu olhar aqui para o pulmão, ele tem uma abertura com formato de raquete, ó. Na minha cabeça, ó. Parece uma raquete. Isso aqui é uma abertura que tem no pulmão. E essa abertura é chamada de hilo pulmonar, que vocês já devem ter estudado uma vez na vida. E o hilo pulmonar não é exclusivo do pulmão. Tem no rim, hilo renal, tem no fígado, hilo hepático, a gente chama de porta. Tem nas glândulas como suprarrenal, tem o hilo da suprarrenal. Hilo é uma porta, uma passagem, é um espaço, tá? Esses hilos ficam voltados para o mediastino. Então, se eu fizer aqui um esbocinho aqui da parede torácica, o meu diafragma, o mediastino eu vou pintar aqui só para a gente ter uma ideia disso espacialmente, bem simples. O mediastino é essa área central toda, e o hilo do pulmão, né, que é a abertura, vai ficar aqui, ó. Eu vou ter um hilo, essa abertura, a abertura, né, voltada para o mediastino. Mas por que o hilo tem que estar voltado para o mediastino, Leandro?
porque é nesse hilo que eu vou ter a passagem do brônquio, da artéria, da veia. Quer dizer que tem diversas estruturas, ó, que passam por dentro do hilo para alcançar o interior do pulmão. O que passa por dentro do hilo é chamado de raiz. Nesse caso, como nós falamos do pulmão, chama raiz pulmonar. Vocês vão encontrar como nome também de pedículo. Pedículo pulmonar, tá? O que eu tenho numa raiz ou num pedículo? Basicamente, no pulmão, eu vou precisar, e olha só que legal que a gente vai rever, hein? O brônquio passando. Então, aqui é o brônquio principal direito, no pulmão direito, aqui é o brônquio principal esquerdo. Leandro, como é que você sabe que é o direito e esquerdo? Porque está escrito aqui na figura direito e aqui está escrito esquerdo. Não, não é por isso. Tá? A gente já vai ver. Tem uma veia pulmonar, e a veia pulmonar leva sangue oxigenado, tá? É diferente aqui no pulmão, não sei se vocês lembram, a veia pulmonar tem sangue oxigenado. Então a minha veia é essa aqui, ó. Professor, essa aqui está em vermelho, não é artéria? Não, artéria, o vermelho é do sangue arterial. Tá? Então o vermelho aí não é que é uma artéria, é que tem sangue arterial. Isso é a veia. E a artéria pulmonar leva sangue venoso. E a artéria pulmonar está passando aqui, ó. Artéria pulmonar, vou pintar a artéria pulmonar de cada lado. Artéria pulmonar, aqui está a veia e o brônquio. E a Alissa já matou a charada. Os pulmões, eles não têm o mesmo formato, assim, eles têm o mesmo formato, mas eles não têm a mesma composição. Né? Tem coisas iguais ó, no pulmão. Eu tenho um ápice dos dois lados, eu tenho uma região que apoia no diafragma. A região que apoia no diafragma é a base do pulmão. E o pulmão do lado direito, ele tem uma fissura chamada de fissura oblíqua, mas o esquerdo também tem, Leandro. Então isso aqui não é exclusivo do pulmão, aqui também tem, ó. Mas o pulmão direito tem uma fissura que o outro lado não tem, que é a fissura horizontal. E isso faz com que o meu pulmão direito tenha um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. O esquerdo tem um lobo superior e um lobo inferior. E essa pontinha aqui do pulmão esquerdo, ó, essa pontinha do pulmão esquerdo, que faz parte do meu lobo superior, é chamado de língula. Então, olha só, a língula é exclusiva do lado esquerdo. Já a fissura horizontal e o lobo médio são exclusivos do lado direito. O resto, os dois pulmões têm a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Isso mesmo, Adriano, é o que nós vamos rever hoje, a tal da pequena circulação. Por isso que a veia e a artéria são invertidas aqui no transporte de sangue, né? Transporte de sangue. Bom, entenderam? Revisaram isso? A anatomia pulmonar é uma anatomia agora para pós-graduação simples, não é o primeiro contato, mas o pulmão é um órgão de facilidades de estudo, né? Leandro, o que são essas depressões aqui, ó? São, por exemplo, aqui é o contorno que a aorta faz e marca o pulmão. Aqui é a área cardíaca, é a impressão cardíaca. Essa daqui é da veia ásico, que a gente vai ouvir falar dela aqui, descendo o esôfago. Então, esse pulmão, essa parte do pulmão encosta no mediastino e acaba encostando em todos os órgãos mediastinais no seu trajeto. Tá? Bom, vamos para mais um pouquinho aqui. E aqui, dentro dessa cavidade torácica, eu tenho o pulmão e o revestimento pleural. Então, eu vou fazer um esquema aqui para depois usar essa figura aqui para vocês. Minha parede do tórax está aqui assim, ó. Então, aqui tem a costela, aqui tem outra costela, aqui tem outra costela, aqui tem outra costela. Aí, vamos fazer o diafragma aqui assim, ó. E aqui o mediastino. Então, eu vou fazer
achuriado, né? Aqui, imagina que tem um monte de órgão vindo aqui, né? Tem o coração, tem a traqueia, o esôfago e blá blá blá, não importa ainda. E o meu pulmão tá onde? Vamos fazer o pulmão de azul. O pulmão, eu acho que o pulmão na pessoa viva, ele tem um tom rosado, tá? Mais alaranjado. Mas o azul, porque na minha cabeça é porque passa ar por ele e o ar é azul. O ar não é azul, a atmosfera é azul por causa da refração da luz. Tá? Vocês sabem disso, né? Então, tá aqui o pulmão e o ápice dele lá em cima. Aí aqui na face voltada para o mediastino tem a abertura, que é o hilo, e aqui desce. Tá? E eu sei que por essa abertura, por esse hilo, vai vendo, ó, por esse hilo vai vir aqui a traqueia, vai vir a artéria, vai sair a veia, vai passar aqui pelo hilo do pulmão. Muito bem. Aí eu tenho o revestimento pleural. Quais são as pleuras aí? Então eu tenho, presta atenção, ó. Eu tenho uma pleura parietal que reveste o tórax por dentro. Vou pôr aqui, pleura parietal, ó, PP. Pleura parietal vem, reveste o tórax por dentro. Aí essa pleura parietal fica bem funda aqui, ó, e dobra em cima do diafragma. E aqui tem um nome que vocês cansaram de ver, já que chama recesso ou seio costofrênico. Costofrênico, onde acumula líquido. Mas vamos continuar na pleura, ó. Aí a pleura passa por cima do diafragma, aí a pleura encosta aqui nos órgãos do mediastino e sobe, ó. Sobe nos órgãos do mediastino. E ela faz o quê? Ela contorna aqui o ápice do pulmão, bate nos órgãos do mediastino e desce. Pleura parietal. Quando essa pleura parietal chega na região do hilo, ela está se dobrando, ó, está vindo na direção do pulmão aqui, ó. E ela vai revestir o pulmão. E quando ela reveste o pulmão, essa aqui. Quando ela reveste o pulmão, ó, ela muda de nome. Mas é como se fosse a mesma pleura, tá? Não é assim, ó, gente. Não é o pulmão tá aqui, eu tenho. Presta atenção, ó, como é diferente os esquemas, ó. Eu não tenho uma pleura parietal aqui e uma pleura visceral aqui, assim, ó. Aqui não tem continuidade das pleuras, né? As pleuras são contínuas. Então eu continuo aqui, ó, a pleura parietal veio e é na região do hilo do pulmão, ela se dobra em cima desse pulmão para formar a nossa pleura, que vai recobrir o pulmão inteiro, que é a pleura visceral. Tá? E o que acontece? Entre elas aqui, ó, eu tenho um espaço. E esse espaço é chamado de cavidade pleural. Então dá para perceber que o pulmão não fica na cavidade pleural. Cavidade pleural aqui tem líquido. Tem líquido. E o meu pulmão está fora da cavidade pleural. Meu pulmão está fora da cavidade pleural. Se eu pegar aqui se eu pudesse, né, que não dá para fazer, mas se desse, ó, se eu enfiar a mão aqui, ó, e puxar, eu tiro o pulmão dessas membranas. Isso aqui vira no avesso. Então o meu pulmão não está na cavidade pleural. Meu pulmão está na cavidade pulmonar. Vocês entendem isso? Essa diferença? Porque isso vai ser importante na hora de trabalhar imagens, doenças que são doenças pleurais de doenças pulmonares, né? Bom, as pleuras, elas não se comunicam uma com a outra, então o que acontece numa pleura acontece na outra, mas lógico, vocês são da radioterapia, vocês vão tratar de câncer, câncer não se espalha por tudo quanto é lugar, né? Então vamos dar uma olhadinha agora nesse desenho, ó. A pleura, não sei se vocês conseguem ver, eu não vou conseguir fazer, porque minha precisão é ruim, ó. Eu tenho uma pleura aqui, ó, encostada no tórax, aí tem um espacinho escuro e tem outra mais clarinha aqui, ó, no pulmão. E se eu acompanhar, ó, essa aqui é a pleura parietal, veio, pleura parietal veio, quando chegou no hilo aqui do pulmão, ela dobrou e virou pleura visceral, ó. Pleura visceral. E o espaço entre elas é a minha cavidade pleural, tá? Então isso é muito interessante de se observar. Beleza. E agora que a gente estudou de um lado e do outro, o que tem na cavidade pulmonar de um lado, repete do outro lado, tá? Que é pulmão e pleura com a sua cavidade pleural. Vamos estudar o meio. Então, o meio é chamado de... Vou pegar aqui, ó.
mediastino. Eu sempre gostei de giz de cera, sempre fui uma criança preguiçosa, porque o giz de cera, quando você pinta com giz de cera, você pinta mais rápido do que pintar com lápis de ponta fina. Então, quando eu tinha que pintar as coisas, eu adorava giz de cera, porque eu pintava de qualquer jeito. Minha mãe falava assim, não pode ter nenhum espaço branco, Leandro. E o giz de cera é ótimo, né? Ainda mais quando você deita o giz de cera. Bom, por que eu tô falando isso aqui? Porque eu gosto da caneta mais grossa aqui, eu não gosto muito de escrever fininho, parece que a letra fica pior. Isso que é a verdade. Bom, mediastino. Qual que é a definição do mediastino? É um espaço intratorácico dentro do tórax, delimitado, superiormente, lateralmente e inferiormente. Eu tenho limites para esse mediastino. Quem arrisca falar quais são os limites laterais do mediastino? Vamos ver, ou escrever, pelo que a gente falou. Quem forma os limites laterais do mediastino, que estão na parte lateral do mediastino? Vou ajudar vocês, ó. Vou fazer um tórax aqui, ó. Cavidade torácica aqui, ó. Cavidade torácica. E o mediastino é essa área aqui do meio. Isso aqui é mediastino. Então, lateralmente eu tenho os pulmões e pleuras. Pulmões e pleuras. Perfeito. O hilo tá lá na abertura, né, na face. Ótimo. Adriana, não esquece da pleura, hein? Tá com pulmão. E inferiormente, ó, olha pro meu desenho aqui, ó. Olha pro meu desenho super bom aqui, ó. Inferiormente, o músculo diafragma. Perfeito. Músculo de diafragma. E superiormente, quem delimita em cima o mediastino? Não. É que aqui eu falei pouco, é um termo que vocês ouviram um pouco falar. É isso aqui, ó. Ó. Porque daqui para cima, gente, é pescoço. Como o mediastino é uma área dentro do tórax, é dessa abertura para baixo. Então, essa abertura chama abertura superior do tórax. Então, esses são os limites do meu mediastino. Da abertura superior do tórax até o diafragma embaixo. E os lados, os pulmões e as pleuras delimitam esse espaço, que é o mediastino. Vamos ver na imagem 1. Aqui a primeira vértebra torácica, o arco da primeira costela. Então, desse ponto aqui até o meu diafragma embaixo. Até o meu diafragma embaixo. De um lado, pulmão e pleura, do outro, pulmão e pleura. Todo esse espaço é chamado de mediastino. Vocês acham que é algo importante, específico, não é importante, desculpa, é específico falar. O paciente tem um tumor no mediastino. Um tumor no mediastino é uma referência específica ou é genérico? O que vocês acham? Pelo que eu estou colocando aqui para vocês. É genérico, perfeito. Cláudia matou a charada. Por que é genérico? Porque, por exemplo, ó, o coração é um órgão do mediastino. O coração está no mediastino, mas o coração está aqui, ó, no mediastino. Ele não ocupa o mediastino inteiro. A traqueia, que o Jacques falou logo no comecinho, também é um órgão do mediastino. Só que a traqueia não ocupa o mediastino inteiro. Já o esôfago é um órgão do mediastino. E o esôfago atravessa o mediastino inteiro. Porque ele tem que chegar lá no abdômen. Então, o que eu tenho que fazer com esse mediastino? Eu tenho que pegar o mediastino e dividir esse mediastino. Então, eu tenho que fazer uma divisão do mediastino. Tenho que fazer uma divisão do
mediastino. Como esse mediastino é dividido? Vou fazer um esquema de perfil, depois vou mostrar uma imagem, depois a gente vai lá para a radiografia. Então, de perfil, eu tenho aqui, na frente do esqueleto torácico, o manúbrio do externo, aí vem o corpo do externo, o processo xifoide, e aqui vem minhas vértebras torácicas, né, que formam aquela cifose torácica, depois vai formar a lombar aqui, ó. Então, aqui minhas vértebras torácicas. Aí eu tenho meu diafragma em arco, ó, em cúpula. E esse diafragma vai ter alguns buracos aqui, né? Para passar... Oh, nossa senhora, muito grande. Esses buracos. Tem os buracos do diafragma aqui, ó. Ó, são os hiatos, o forame da veia cava, não importa. E aqui a minha primeira costela, ó. Minha primeira costela presa lá no externo. Ou seja, os limites, né? A abertura superior e o diafragma embaixo. O músculo diafragma embaixo. Como que eu divido o mediastino? Primeira coisa é dividir ele por uma linha. É uma linha transversal. Então chama linha transversa do tórax. Vou pôr essa linha transversa do tórax aqui em preto. Essa é a linha transversa do tórax. Bom, mas eu não vejo essa linha transversa, Leandro. Não existe anatomicamente. Isso é imaginário. Ela está ligando alguém com algo. Essa linha transversa do tórax, ela liga o ângulo do externo. Então, como vai ficar filmado, isso aqui eu vou pôr número 1, ângulo do externo, que é esse espaço entre o manúbrio e o corpo. É o ângulo chamado ângulo de Louis, o epônimo, Louis, que é um U, tá? E essa linha é traçada do ângulo externo até a altura da quarta vértebra torácica, de T4. Então significa que agora eu dividi meu mediastino em duas porções. Eu dividi o meu mediastino nessa porção aqui, ó, que fica acima da linha, que é chamado de mediastino superior. E uma outra parte que fica abaixo dessa linha, que é chamado de mediastino inferior. Então, mediastino inferior. Só que o que acontece? Se eu perguntasse para vocês onde fica o coração agora, eles me responderiam que o coração... Você não vai mais me falar, o coração está dentro do tórax, porque dentro do tórax é muito genérico. Dentro do tórax, onde? Né? Onde fica o coração? Vocês, obviamente, falariam assim, o coração fica no mediastino inferior, Leandro. O coração fica aqui, ó. Isso, o coração fica aqui. E a presença do coração mais o seu revestimento, que é o pericárdio, dividiu esse mediastino inferior em 3 partes. Uma parte ficou na frente do coração. Então é chamado de mediastino inferior, anterior. Outra parte ficou atrás do coração. E olha como é baixa essa parte, ó. Ficou atrás do coração. E é chamado de mediastino inferior posterior. Vai vendo aqui, ó. Dá uma olhada no movimento agora, hein? E onde está o coração e o pericárdio? Onde está o coração e o pericárdio é chamado de mediastino médio. Como só o mediastino inferior é dividido em 3, quando você fala mediastino anterior, mediastino médio e mediastino posterior, tem que ser o inferior, porque só ele é dividido,
eu não preciso falar essa palavra, então. Então, eu posso falar... mediastino tem que falar, não preciso falar mediastino inferior. Então, não preciso falar a palavra inferior. Eu falo mediastino posterior, eu já sei que é do inferior, porque o superior não tem divisão. Então, para facilitar a localização, né? O coração está no mediastino médio. Não preciso falar, o coração está no mediastino inferior médio, porque quando eu falei médio, eu já tenho a noção que só existe no inferior. Anterior só existe no inferior. Posterior só existe no inferior. Tá claro isso para vocês? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no manúbrio do externo, corpo do externo, o ângulo do externo está aqui, e se eu traçar uma linha do ângulo do externo horizontalmente para trás, eu vou cair na quarta vértebra torácica. Significa que toda essa porção aqui é o meu mediastino superior, e esse espaço abaixo é o meu mediastino inferior, onde eu posso localizar o mediastino anterior, na frente do coração, o meu mediastino médio, onde está o coração e o pericárdio, e o mediastino posterior, que eu tenho algumas estruturas aí que atravessam e passam atrás do coração, mantém relação com o coração de forma importante, que é o meu mediastino posterior. Vamos dar uma olhadinha na radiografia. Então, aqui na radiografia já tem aqui está o externo, né? O ângulo do externo, o corpo do externo. Se eu traçar essa linha aqui, eu divido no mediastino superior e o mediastino inferior aqui embaixo, tá? Que é formado por uma parte média, onde está o coração e o pericárdio, uma região anterior a ele, que é o mediastino anterior, e uma região posterior a ele, que é o mediastino posterior. Tudo bem essa divisão do mediastino? Sim, não, médio talvez. Quase isso, Leandro, não sei. Sim. Vou tocar o barco aqui, gente. Então, beleza. Agora que eu sei a divisão do mediastino, vamos estudar o que tem no mediastino. Qual a relação, para depois eu entender isso. Eu quero que vocês entendam isso. Hoje vocês têm que sair sabendo o que é isso aqui, ó. O que é isso, o que é isso aqui, e esse aqui outro, e esse aqui outro, e esse. Vou saber tudo isso aqui, ó. Eu preciso identificar no exame de imagem essas estruturas. Tá? Essa é a missão. Claro que não só dessa parte, né, de todo o mediação, vamos fazer vários cortes aí. Então, seguimos. Tô com mania de falar então, tem que parar de falar então. Vamos lá. Mediastino superior. O que nós encontramos no mediastino superior? Nós vamos encontrar o timo, na criança muito presente, no adolescente menos, e no adulto só um resquício que às vezes nem aparece ou é perceptível, porque esse timo ele não some, mas ele acaba se condensando com a gordura pré-cardíaca. Então, timo. Depois do timo, nós vamos ter os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos quem? Então aqui eu preciso fazer, ou dar uma dica para vocês. Eu vou fazer a sequência de órgãos de anterior para posterior. Então, se é de anterior para posterior, eu tenho que assumir que aqui na frente vai ter o osso, que é o externo. E aqui atrás vai ter osso, que é a coluna. Na lousa fica mais bonito esse desenho, que é a coluna vertebral. Então, atrás do externo, no mediastino superior, que eu já sei delimitar o mediastino, é o timo. Atrás do timo vem os vasos. Quais vasos vêm primeiro? Quais vasos vêm na frente? Primeiro vem as veias, porque as veias têm que estar mais superficial
e depois vem as artérias. Depois da artéria, então depois dos vasos, o que eu vou ter? Eu vou ter o tubo, né? Eu vou ter o tubo referente aos sistemas respiratórios e digestórios. Então eu tenho o canal, né, respiratório da via aérea e o canal digestório, que é o canal alimentar. Quem representa quem? Então, atrás das artérias vem a traqueia e atrás da traqueia vem o esôfago. Vem o esôfago. Coisas importantes. O esôfago, ele vai atravessar todo o mediastino. A traqueia não. A traqueia, ela fica no mediastino superior. Então, a traqueia não invade o mediastino inferior. Ela, antes de chegar no mediastino inferior, um pouco antes de chegar no mediastino inferior, ela se divide em 2 brônquios. Então, eu não tenho traqueia no mediastino inferior. Tá? Essa é a sequência de órgãos. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas figuras, ó. Para eu completar com algumas informações, a gente chegar na imagem com sucesso. Cortei o externo. Então, eu tenho que lembrar que eu vou estudar aqui o mediastino superior, ó. Mediastino superior. Aqui é mediastino inferior, ó. Então, não vou estudar esse agora, ó. Cortei o externo. O primeiro cara que me aparece aqui é o timo, ó. O timo. Tá? Se eu tirar o timo, se eu remover o timo, eu vou perceber que o timo está na frente de vasos sanguíneos, de veias, ó. Se eu remover o timo, nessa imagem não tem timo. Vou fazer a linha do mediastino aqui. Então, mediastino inferior, que eu não estou estudando. E eu não tenho mais o timo. Então, timo, atrás do timo, veias. Quais veias que eu encontro? Então, eu vou fazer um apanhado geral que a gente tem que tomar cuidado, ó. Essa aqui é a minha linha que separa o mediastino inferior do meu mediastino superior. Ok? Desce pelo pescoço uma veia. Isso acontece dos dois lados, tá? O que eu vou fazer acontece dos dois lados. E essa veia chama veia jugular interna. No caso, essa aqui é a esquerda. E eu não vou escrever o nome do outro lado porque é a direita. Essa veia jugular interna, ela se encontra com uma veia que vem do membro superior dos dois lados. Tá? Essa veia que vem do membro superior chama veia subclave. E o encontro dessas veias forma uma outra veia. Forma aqui uma outra veia, ó, que chama veia braquiocefálica. Aí dá para entender o nome braquiocefálica, uma veia que veio da cabeça e uma que veio do braço. Braquiocefálica. Essa formação, essa veia braquiocefálica, que eu vou pôr um ponto de referência importante. Onde vocês vão encontrar essa veia braquiocefálica? Atrás da articulação externo-clavicular. Atrás da articulação externo-clavicular. Então, se vocês me permitem, eu vou voltar aqui no tórax para fazer um desenho em cima dessa imagem. Externo, clavícula. Atrás dessa articulação acontece o quê? A veia jugular que veio do pescoço com a veia subclávia que veio do membro, elas se juntam aqui atrás. Então, a articulação externo-clavicular é um ponto de referência. Na tomografia osso, por excelência, a gente vê. Tá? E, do outro lado, a mesma coisa. Jugular, subclávia, formou outra veia braquiocefálica. O que acontece, gente? As veias braquiocefálicas vão se juntar para formar a veia cava inferior. Vamos voltar lá. Onde eu estava lá? Aqui. S. Isso. A veia cava inferior, ela é formada pela junção das veias braquiocefálicas, tá?
Então, essa veia braquiocefálica direita tem que se juntar com a veia braquiocefálica esquerda. Se vocês lembrarem, a veia cava termina no átrio direito. Aqui está o átrio direito do coração. O coração já está no mediastino inferior. E a veia cava está aqui, ó. Veia cava inferior. Isso significa que a minha veia braquiocefálica esquerda é mais comprida, porque ela tem que atravessar o outro lado. E a minha veia braquiocefálica direita é mais curtinha, ó. E aí a junção dessas duas veias braquiocefálicas formam a cava inferior. A cava inferior entra no átrio direito. Vamos dar uma olhada nessa figura, ó. Então, nessa figura aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um jugular interna, subclávia. Elas se juntaram, aqui foi removido o externo e a costela, então esse é o lugar da articulação externo-clavicular, e elas são formadas atrás. Primeira, segunda costela, a linha aqui do mediastino, e a minha veia braquiocefálica esquerda comprida atravessou o plano mediano, a minha veia braquiocefálica direita curta, se juntaram e formaram minha veia cava inferior, que entra nesse mediastino para terminar lá no átrio direito do coração. Leandro, por que isso é importante? Imagina um corte bem superior do tórax. Então, num corte bem superior do tórax, vocês vão ver mais ou menos assim, ó. Vai ter um osso aqui na frente, que é o externo, vai ter uma outra bolota óssea aqui na frente, que é a clavícula, tá? Vai ter o arco da costela aqui assim, ó. Tô tentando fazer um corte transversal, um esquema de corte transversal, só para vocês terem a memória desse. Se vocês tiverem desse primeiro, ótimo. Aí o que acontece? Eu vou encontrar um tubo de um lado aqui, outro tubo do outro lado aqui, ó. Articulação externo clavicular, né? Articulação externo clavicular de um lado, articulação externo clavicular do outro. Atrás da articulação externo clavicular, as veias braquiocefálicas. Essa é a direita e aqui a esquerda. Se eu cortar um pouquinho mais para baixo, gente, eu tenho que ter noção que vai acontecer isso, ó. É isso aqui que eu tenho que ter noção. Essa veia aqui, um corte um pouquinho mais para baixo, ela vai permanecer aqui, ó. Só que essa que estava aqui antes, ó, ela vai vir para cá, ó. Um corte um pouquinho mais para baixo. Não sei se vocês estão entendendo, porque ela vai caminhando aqui, né? Como ela vai caminhando, essa aqui quase não se movimenta, ela fica aqui, e a outra vai estar aqui assim agora, ó. Aí num corte um pouco mais para baixo, elas vão se fundir assim, ó, formando a veia cava. E até que eu tenho só uma veia formada num corte mais inferior. Vocês entendem esse caminho de deslocamento? Quando eu tenho duas estruturas aqui, ó, que vão se juntar, tem uma estrutura aqui num ponto, outra no outro. Elas vão se juntar aqui, ó. Então essa vai caminhar aqui e essa vai ter todo esse trajeto. Então, conforme eu faço cortes transversais, elas estão distantes. Eu faço outro corte transversal, elas estão mais próximas. Eu faço outro corte transversal, está bem próxima. Então elas vão se aproximando, isso vai afunilando. Tudo bem isso aí? Dá para entender essa história aí das veias? Sim? Perfeito. E aí o que acontece? Tirando as veias, ó, cortei todas as veias. Vou fazer a linha do mediastino, deve estar mais ou menos aqui assim, ó. Mediastino inferior não importa, mediastino superior. Opa, peraí, fiz um pouquinho. Fiz muito para cima aqui, segunda costela vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Isso, mediastino inferior, mediastino superior. O que eu tenho no mediastino superior atrás dessas veias? Né? Eu vejo bem, né? Professor, isso aqui eu sei bem, isso aqui é o arco da aorta. E desse arco da aorta, o arco da aorta está aqui assim, sai uma artéria, depois sai outra artéria, depois sai outra artéria. Aí o arco da aorta continua, e tem a válvula, né, da aorta, e o arco da aorta vai, e aqui eu vou ter a aorta já, terceira parte, que é a descendente. Então, desse arco da aorta, saem 3 artérias. Essa aqui que chama tronco braquiocefálico. Essa chama carótida comum
esquerda, e essa chama subclávia esquerda, são todas artérias, tá? Por isso que eu não pus aqui. Subclávia esquerda. Dos lados direito, a carótida direita e a subclávia direita vai ser a divisão do tronco braquiocefálico depois. Então aqui eu vejo, ó, arco da aorta, o tronco braquiocefálico sai do arco, carótida esquerda e a subclávia esquerda aqui, ó. E depois o tronco divide na carótida direita e na subclávia direita. Sem drama isso. Só que olha o drama. Quando eu faço um corte transversal aqui, ó, quando eu faço um corte transversal, eu vou encontrar 3 tubinhos, ó. Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, imagina aqui numa tomografia. Vou tentar fazer um esquema aqui para vocês agora, desses tubinhos. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se eu consigo. Então, deixa eu ver aqui, ó, como é que vai estar. Ah, tá. Então, vai estar aqui assim, ó. Vamos pensar aqui no externo. Aí tem a clavícula aqui, ó. Só que é interessante vocês também começarem a fazer de esquema, né? A costela. Então, eu não vou fazer toda a costela aqui. Então, esse ponto aqui é um ponto de anatômico importante, que é a articulação externo-clavicular. E eu sei que atrás dele eu vou ter uma veia de um lado e uma veia do outro. Vou fazer a legenda aqui, um. Então, são as veias braquiocefálicas. Nossa, que legenda boa, né? E atrás, às vezes, eu vou ter assim, ó, um tubo aqui, outro tubo aqui e outro tubo aqui. Esses 3 tubos são os ramos do arco da aorta. Então, vou ter aqui o 2, o 3 e o 4. 2 é o tronco braquiocefálico. O 3 é a carótida comum esquerda. E o 4 é a subclávia esquerda, né? As artérias. Por que eu não tenho o arco da aorta aí, Leandro? Porque eu fiz um corte muito em cima. Se eu cortar o arco da aorta, vocês vão ver como corta o arco da aorta que acontece. Ela some, eu já vou mostrar. A minha pergunta é, atrás da artéria vem a traqueia. Então, vou pôr o T de traqueia. E atrás da traqueia é o esôfago. E atrás do esôfago vem simplesmente a minha vértebra. Não ficou tão alinhado aqui. A coluna. Se eu cortar mais para baixo, eu não vou apagar para ficar para vocês depois no vídeo. Quando eu vou cortando, lógico, esses vasos aqui vão se aproximando. Então a tendência é esse vir para a direita para formar uma veia, que é a veia cava superior. E a tendência é esses vasos eu ir para a origem deles, que é do arco da aorta. E o arco da aorta vai aparecer uma linguiçona aqui assim, ó. Cortei no arco. Vai ser o arco da aorta. Vamos ver se vocês entenderam isso. Primeiro, ó. Primeiro vamos pegar esse exame aqui, ó. Eu vou numerar e aí vocês colocam aí no chat. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. E eu vou colocar 2 outras artérias aqui. A número 8, porque ela é muito famosíssima, essa artéria. E a número 9, que a gente já viu previamente. Então, um arco da aorta está correto. Então, eu vou... Arco da aorta. A Adriana já foi esperta, já falou 1. O 2 é a parte descendente da aorta, tá? Parte descendente da aorta. Parte ascendente, o arco, e a parte descendente da aorta. 3 é a artéria subclávia esquerda, perfeito. O 4 é a carótida comum esquerda. Galera, não esqueçam do esquerdo lado, hein? Esquerdo. Não é veia, é tudo artéria. Foi injetado contraste na aorta e está saindo todo esse contraste na aorta.
tudo artéria. Vamos por partes. E o 5? Tá? O 6 é a carótida direita, perfeito, carótida direita. 5 é o tronco braquicefálico. Vamos para o 7. Os outros dois eu ajudo vocês. O 7 qual que é? 7 é a subclávia direita. Ó, a subclávia direita está aqui. Ó. Da esquerda acontece a mesma coisa. Da subclávia saem duas artérias. Uma para cima, ó, que é a número 9, e uma para baixo. Essa para cima é a artéria vertebral. Então, número 9 é a artéria vertebral que sai da subclávia e vai passar por dentro das vértebras. E vai formar um polígono de Willis, que vimos na aula passada. Agora, a 8 era chamada de artéria, antigamente, mamária. Já ouviram falar da artéria mamária? Ela é um ramo da subclávia, ela sai da subclávia, ela está por dentro do tórax. Ó, sai da subclávia e vem por dentro do tórax. Essa artéria é conhecida porque eles fazem ponte, né? Aquela de revascularização do miocárdio, a ponte de mamária. Só que ela não chama artéria mamária há muito tempo, chama artéria torácica interna. Então não vai para a mama, né? A artéria torácica interna. Ela passa por dentro do tórax. Tá? Mas são artérias bem fininhas aí. Para ver no exame tem que ser um exame com contraste. Agora, tentamos aqui, ó. Esse. Leandro, onde é o corte? Esse aqui é um corte aqui em cima, ó. Vou fazer aqui, ó. Aqui em cima é o corte, ó. Ó o que cortou, ó. Ó o que cortou, ó. Ó o que cortou, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar os números e vocês vão tentando, ó. Vamos lá. Vocês acertarem tudo, posso dar um intervalo para vocês. Estamos começando bem, ó. Vou riscando os certos aqui. Manobra do externo, o 2. 1, traqueia, perfeito. Então aí eu já posso pensar. Se eu encontrei a traqueia, gente, ó. Atrás da traqueia, quem tem? O esôfago, então, esôfago, o 8. Aí, atrás do esôfago, vértebra. Aquele caminhozinho. O arco da aorta não tá aí, Karen. O arco da aorta não vejo. Porque o 12 é o forame intervertebral espaço. Não é forame intervertebral nada não disso. Que é o canal vertebral. Mas eu posso falar que dentro desse canal tem a medula aqui, né? Medula. 3 é a clavícula. Perfeito. O 4 é a articulação externoclavicular. Ó, 4 é a articulação entre o externo e a clavícula. Se essa é a articulação externoclavicular, ó, de um lado e do outro, ó, atrás eu tenho, ó, quem são? O 5 e o 9. O 13 é a costela, perfeito. 5 e 9, gente. Ai, faltou um número ainda. Mas tudo bem, deixa vocês. O 5, não, atrás da articulação externoclavicular. Veia braquicefálica, isso, veia braquicefálica. O 9 é do lado esquerdo e o 5 é do lado direito. Agora faltou um número aqui, faltou esse aqui, ó. Então lembra que eu tinha, ó, o osso, aí o timo não aparece aqui. Vem veia, atrás da veia vem as 3 artérias. 1, 2, 3. Quem é essa artéria número 6 aqui? Lembra que aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, hein? Tronco braquicefálico. Então, o número 7 vai ser quem?
a carótida comum esquerda, e esse que não tem número vai ser a minha subclávia esquerda. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como que a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Para quem teve dificuldade, eu vou dar a dica, ó. Primeira coisa, ó, é localizar a traqueia. Porque a traqueia é um tubo de ar, então ela está com hipossinal, traqueia. Atrás da traqueia, então vou pôr um P de posterior à traqueia, o esôfago. Não vou pôr muitos detalhes aqui. Atrás do esôfago, posterior esôfago, a coluna. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Na frente da traqueia, no mediastino superior, tem o TB. Lembra de tuberculose que vai para o pulmão? Mas o TB não é da tuberculose, é do tronco braquiocefálico. Aí eu vou fazer o contorno da traqueia, ó. Carótida comum esquerda, subclávia esquerda. Aí eu vou encontrar o externo aqui na frente com a clavícula. Então, essa junção de um lado e essa junção do outro, da clavícula com o externo, são os guias para encontrar as duas veias. Veia braquiocefálica esquerda, veia braquiocefálica direita. Esse é o mapinha que a gente tem que ter. Vamos ver se funciona o mapa agora, ó. Quer ver? Vamos ver se funciona. Traqueia. Aí eu posso... Tem que ser esperto, ó. Traqueia e esôfago. Esôfago, coluna. Coluna, medula ali, ó. Já vai esnobando, né? Traqueia, aqui, ó. TB, tronco braquiocefálico. Carótida comum esquerda. Subclave esquerda. Externo. Clavícula. Articulação externo-clavicular. E as duas veias. Veia braquiocefálica. Direita. Veia braquiocefálica esquerda. E eu lembrar que essa veia vai se deslocar para cá, ó. Quando eu formo, eu vou cortando. Entenderam esses cortes? Esse corte, se vocês entenderam esse é o mais difícil da aula, que é o mediastino superior, porque tem um monte de vaso aí, um monte de bolinha, um monte de tubinho. Sim ou não isso? Sim? Isso ajuda, ó. É isso que vocês precisam se acostumar a fazer. As relações de estrutura. Isso aqui que não tem nos livros, né? Isso aqui não tem no livro. Um esqueminha disso aqui. Que lançar um livro assim vai se dar bem. Se dá bem, o livro não dá dinheiro. Vamos fazer um corte mais para baixo, ó. O último, eu falei que aquele eu ia deixar vocês irem pro intervalo, mas vamos para esse, ó. Olha onde eu tô no corte, ó. Eu preciso reconhecer esse cara aqui. Então vamos ser esperto. Vamos ser esperto. Quem que eu devo reconhecer primeiro aqui? Quem lembra? Qual que é o primeiro que eu tenho que reconhecer? A traqueia. Isso já tá numa pegada, ó. A traqueia. Se essa é a traqueia, meu número 1, quem vai ser esse cara atrás da traqueia? O esôfago, beleza. E atrás do esôfago eu vou ter a coluna. Coluna medula, perfeito. Coluna medula, processo de vocês já estão craques, ó. A cavidade pulmonar aqui, ó, com os pulmões. Não sem graça, ó, pulmão. Fácil, né, ó, pulmão. E a área entre o pulmão e o mediastino. Externo. Eu tô para baixo, ó. Eu não tô mais vendo... Eu tô vendo duas veias braquiocefálicas aí? Vocês estão vendo duas veias braquiocefálicas? Tem duas bolinhas, uma de cada lado aqui? Não. Significa que essas duas bolinhas, uma de cada lado, elas já fizeram o que aqui, ó? E, ó, bem do lado direito isso aconteceu. Quem é essa camarada aqui agora? Isso, é a minha veia cava superior. Perfeito, Liz. Elas se uniram para formar a veia cava superior do lado direito. E o que é esse negócio gigante aqui, ó? É uma estrutura só isso aqui, ó. E é isso aqui? Ninguém vai arriscar esse?
Não, não ficou difícil, não ficou difícil nada, não, ó. Ó, vou subir aqui, ó. Vou aqui, ó. Quer ver como vai ficar fácil? Eu fiz o primeiro corte aqui em cima, ó. Se eu cortar aqui, ó. Se eu pegar essa estrutura aqui. Se eu cortasse aqui, ó. Eu ia ter uma parte da horta de um lado e uma parte da horta do outro. Essa parte aqui e essa parte aqui no corte e o vão no meio. Mas eu tô cortando em cima dele aqui, ó. Aí vai ficar um negócio assim, comprido, ó. Tô cortando em cima dele. Isso. Tudo bem, Cintia. Aqui, ó, é o arco da horta. Da onde saíram aquelas 3 artérias que ficaram no corte para cima. Ficaram no corte para cima. Aqui as escápulas, né? A gordura da parede torácica, a musculatura peitoral, os músculos escapulares e os músculos da coluna vertebral. E aí, gente? Conseguiram entender? Professor, não gravei. Não perguntei se você gravou. Gravar é uma coisa que vai agora, vê imagem, faz de novo. Mas vocês entenderam mais ou menos como a gente faz para observar as estruturas?